Quero convidar os irmãos, então, a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 57. O pessoal está tão cansado do casamento hoje que não ficou de pé para ler. Vamos colocar de pé para a gente ler a palavra? Assim diz a palavra de Deus. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que ele desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardaram-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo agora, Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus, e que o Senhor possa aquecer o nosso coração e alimentar, Senhor, o Teu povo, através dessa palavra, Deus. Nós te pedimos, Senhor, assim como Tu veio poderosamente, Deus, vem nesse lugar, Pai, visita o Teu povo com poder, Deus, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, clareia, Senhor, as trevas do nosso coração, nos traz da Tua paz e da Tua alegria, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar? Para que a gente possa entender melhor essa palavra, um pouco do que aconteceu aqui, eu preciso conectar com o início da história. O pai de João Batista, Zacarias, ele era sacerdote no templo. E antes de Isabel ter engravidado, Zacarias recebeu uma profecia. Só que o que aconteceu aqui? O livro de Lucas começa justamente mostrando essa manifestação de Deus através de profecias, porque fazia 400 anos, existia uma pausa de 400 anos que Deus não falava mais por profecias.
Mas o serviço no templo continuava. E Zacarias então foi sorteado para queimar incenso lá no templo. E quando ele estava queimando incenso, um anjo apareceu a ele. E Zacarias e Isabel, durante mais de 20 anos, oravam pedindo um filho a Deus. Porque criam na promessa de Deus, de que Deus visitaria o seu povo e traria a redenção através da vida de um menino, de uma criança, de um bebê. Então, Zacarias e Isabel oravam muito tempo por um filho. Por um filho. E aqui mostra justamente algo que acontece muitas vezes com a nossa vida. Muitas vezes nós oramos por coisas boas. Aquilo que nós pedimos a Deus é algo bom. É algo que é da vontade dEle nos conceder. Mas talvez não seja no nosso tempo. Foi no tempo de Deus. E Deus não apenas concedeu o desejo de Zacarias. Deus deu um filho que era um profeta. E era uma honra para um judeu que o filho fosse um profeta. E ele não era qualquer profeta. O próprio Senhor Jesus falou que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. Ele foi quem abriu os caminhos para o nosso Senhor Jesus. Ele anunciou o batismo do arrependimento. Começou a anunciar que o reino do Senhor estava próximo, que era chegado o reino de Deus. E de fato, o reino de Deus chegou, logo em seguida. Só para vocês entenderem, então, o que aconteceu? Zacarias foi então queimar incenso no templo, e um anjo apareceu para ele falando que a oração dele tinha sido atendida, que Deus visitaria a sua esposa, que era estéril, e concederia um filho para Zacarias e para Isabel. E que esse filho se chamaria João, e ele iria na frente do Senhor, abrindo os caminhos para que a salvação chegasse, para que ele anunciasse o reino de Deus. Só que o que aconteceu? Mais uma vez, Zacarias é muito parecido conosco. Zacarias orava 20 anos para ter um filho, e continuava orando, perseverando em fé na oração. E aí quando o anjo falou para ele, a tua oração vai ser concedida, teu pedido foi atendido, Deus vai te dar um filho, Zacarias duvidou. Zacarias duvidou. Muitas vezes nós oramos com dúvidas. Nós pedimos coisas boas para Deus e oramos e às vezes nem cremos que Deus vai conceder o nosso pedido. Mas nós podemos sim pedir coisas boas a Deus. Podemos pedir para Deus e Deus não está alheio ao nosso sofrimento, não está alheio à nossa condição. Só para vocês entenderem o que passava na cabeça de Isabel e dos judeus. Quando uma mulher não tinha um filho, quando uma mulher era estéril, as pessoas pensavam que Deus não tinha sido gracioso, que ela tinha cometido algum pecado, tinha feito alguma coisa errada, e por isso ela não podia ter filhos. Então, Isabel, uma mulher que ficava avançada de idade e não tinha filhos, ela sentia vergonha. E quando Deus então concede um filho para ela, e não qualquer filho, era o profeta que anunciaria o Messias, é motivo de grande alegria. É motivo de grande alegria. E aqui chegamos então na parte da nossa história. Então, como Zacarias não acreditou na profecia, o anjo disse que ele ficaria mudo todo o período da gestação. E ele ficou mudo todo o período da gestação. Tanto que aqui nessa passagem ele está mudo. Tanto que ele pede uma tabuinha para escrever o nome da criança. E o que acontecia? É uma prática muito comum, se você é júnior ou neto, né, Lucas? Se tu é júnior ou neto, é porque provavelmente teve alguém na sua família que foi Lucas, né? Você é neto ou é filho de alguém que tem o mesmo nome. É uma prática que até hoje existe. Naquela época também, geralmente, as famílias colocavam o nome do pai ou o nome do avô em homenagem a alguém que era da família para dar continuidade, né, ao legado da família. Só que não foi isso que aconteceu, porque o anjo disse que
o nome da criança seria João. E quando Zacarias, que estava sem palavras, obedeceu ao Senhor e disse que o nome dele seria João, os lábios dele se abriram. E a primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. Louvar a Deus. E isso, correu aquele burburinho. Nem tinha WhatsApp naquela época, mas correu um burburinho na vizinhança de que Zacarias tinha tido uma visão no templo. Então Deus estava se movendo na direção do povo, como há muito tempo não fazia. João tinha tido essa visão, e quando ele disse que o nome do menino seria João, os lábios dele se abriram e ele entoou esse cântico. Nós lemos o Salmo 106 no início do culto, que é justamente o salmo que é a referência bíblica, a referência cruzada desse mesmo texto. Zacarias então estava com esse salmo na cabeça. O judeu tinha na sua mente, no seu coração, os salmos na cabeça. Eles oravam os salmos, eles cantavam os salmos. Então, Salmos o livro dos Salmos é um livro de oração e é um livro de louvor. Então, toda vez que um judeu cantava, um judeu orava, ele orava muitas vezes e cantava os salmos. E eu quero me ater justamente ao cântico. Só fiz essa introdução aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo, para não pegar a história bagunçada aí. Então, se abriu os lábios de Zacarias e ele falou o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena, marquem bem essa palavra, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então aqui ele começa louvando a Deus, e o que eu acho interessante é como Zacarias, ele, ao saber que Deus está se movendo, trazendo o Messias e que o filho dele ia anunciar a salvação, ele louva primeiro a Deus pela vinda de Jesus e não pela vinda do seu filho. Talvez qualquer um de nós, a primeira coisa: obrigado, Senhor, porque você me deu um filho, você tirou a vergonha de cima da minha esposa e você me deu o melhor presente da vida, que é um filho. Talvez muitos de nós cantaríamos isso e oraríamos isso. Mas na mente do judeu estava a vinda do Messias. Não era qualquer criança que estava vindo. Era quem abriria os caminhos para o nosso Salvador. Nós estamos na época do Natal. E no Natal, muitas coisas acontecem. Final de ano, todo mundo fica animado, todo mundo fica feliz, As pessoas compram presentes, confraternizam na empresa, com a família. Parece que existe essa expectativa de um ano novo, de uma nova vida, de um novo momento nas nossas vidas. E o Advento é justamente isso, essa expectativa gerada pela vinda do nosso Senhor. Todos aqui sabem que Jesus veio de fato, Nós não estamos comemorando aqui, esperando a vida do Salvador. Nosso Senhor já veio. Mas quando a gente comemora o Advento, quando a gente para pensar e para esperar novamente a vinda do nosso Senhor, nós estamos apontando para algo que é escatológico, que é do futuro. Nós esperamos novamente a vinda do nosso Senhor. E no momento em que Ele vier, a nossa salvação será completa. Nós veremos esse mundo ser restaurado. E nós veremos todas as promessas de Deus se cumprirem na sua e na minha vida e nesse mundo caído. É por isso que o Natal, para os cristãos, deve ser recheado de simbologia, recheado de alegria, recheado de luz e de esperança. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. A nossa esperança um dia habitou no rosto de um bebê. Ele veio de fato. Nós cantamos aqui: o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne mesmo. Ele veio e ele cumpriu tudo o que estava prescrito para que ele fizesse. Ele trouxe então, como diz aqui, nos suscitou plena e poderosa salvação. O Evangelho, meus irmãos, não é um analgésico. O Evangelho não é uma vacina, por mais legal que seja a vacina.
né, e mais esperada que seja a vacina nos dias de hoje, o Evangelho é um antídoto para a queda do ser humano. É plena e poderosa salvação, como diz o texto. Plena e poderosa salvação. Por que ele é plena e poderosa salvação? E por que o Evangelho é o antídoto para esse mundo? Porque o Evangelho não vem só para melhorar a sua vida. O Evangelho não vem apenas para resolver os seus problemas temporais, os seus problemas, às vezes, financeiros ou no relacionamento. O Evangelho vem para resolver o problema de toda a humanidade de uma vez só, em um só ato. Através de um só homem veio a salvação. E é isso que essa mensagem nos diz. Deus suscitou plena e poderosa salvação. Aquilo que Cristo realizou na cruz. A gente ainda não tem uma cruz bonita aqui, não vamos ter, para eu apontar para a cruz. Mas aquilo que Cristo fez na cruz foi pleno, foi uma salvação completa, cabal. Por isso que aqueles que creem em Cristo têm uma esperança real e eterna. Tem uma esperança real e eterna. Nós recém pregamos um dos pontos das doutrinas da graça, que é a perseverança dos santos. Ou seja, a esperança, a fé que nós colocamos na morte de Jesus na cruz, ela é eterna. Se de fato cremos no sacrifício de Jesus, Ele expia, Ele tira de nós todos os pecados. E não há mais condenação, e não há mais acusação sobre a sua e sobre a minha vida. E é por isso que o verdadeiro Evangelho produz abundante alegria, abundante paz com Deus, porque essa paz é gerada pelo próprio Senhor Jesus. Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos paz com Deus. Paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus, porque Ele suscitou plena e poderosa salvação. Essa é a salvação proposta pelo nosso Senhor Jesus. Foi isso que Zacarias anunciou, profetizou a respeito de Jesus. Lembrem, o que Zacarias estava falando aqui, ele não tinha visto o bebê Jesus. O bebê Jesus estava dentro da barriga. Ou seja, ele estava profetizando. Ele estava olhando para o futuro com esperança, baseado nas promessas que Deus tinha feito para o seu povo, baseado nas alianças que Deus tinha feito com o povo de Israel. Ele estava olhando para o futuro. O mesmo Deus que cumpriu todas as promessas, o mesmo Deus que salvou o seu povo em diversos momentos, está se manifestando mais uma vez em salvação, em misericórdia para esse povo. É por isso que nós devemos ter o coração cheio de alegria e de paz, porque Deus fez isso. Deus cumpriu aquilo que Zacarias profetizou aqui nessa passagem. Exatamente como os profetas daquele tempo haviam anunciado. Nós cantamos aqui Isaías 9, eis que a virgem conceberá e dará filhos, né? E dará um filho, terá um filho. Isso se cumpriu. E todo o Antigo Testamento aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as salvações menores que aconteceram no Antigo Testamento foram um prefácio da verdadeira salvação que Deus tinha planejado para toda a humanidade. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é distinto de todos os outros. A nossa fé é distinta de todas as outras que se tem por aí. É por isso que nós nos levantamos na nossa geração para dizer que o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que de fato rompe a história, entra na história para nos salvar. Como havia prometido desde a antiguidade, versículo 70. Como havia prometido desde a antiguidade por boca
dos seus santos profetas. Nós podemos aqui nos alegrar. Mais uma vez, você pode se alegrar nesse tempo hoje, porque Deus tem levantado na nossa geração profetas, pastores que pregam fielmente a palavra, que pregam fielmente o Evangelho. Hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós celebramos aqui um casamento e pessoas foram testemunhas de que Deus continua salvando a nossa geração. Nosso Deus não está dormindo. Nosso Deus não tem problemas, não tem barreiras culturais, não tem barreiras estéticas, não tem ressalvas. Ele salva todo tipo de gente, em todo tipo de tempo, a todo tempo, em todo tempo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que juntou vocês aqui, aos pés dele, para ouvir mais uma vez o Evangelho. Então agradeçam a Deus, porque vocês fazem parte da igreja de Jesus, porque vocês foram salvos por meio do Evangelho, e porque vocês têm a oportunidade de congregar numa igreja que prega fielmente o Evangelho. Amém? Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia como os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, de que ele, lá em Gênesis no capítulo 15, que ele abençoaria todas as nações da terra, através da descendência do filho de um homem velho, esposo de uma mulher estéril. Lembram? Abraão era avançado em dias e Sara era estéril. E essa história vai se repetindo. Quando parece que a natureza não tem esperança, não tem mais solução, quando a ciência se cala, quando a medicina se cala, Deus age. Deus faz milagres ainda hoje. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus continua operando milagres. E o maior milagre de todos é a salvação. É a cirurgia do coração, de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, em mim e em você. Pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes, de contextos sociais, econômicos diferentes, salvos pelo mesmo Jesus e pelo mesmo Evangelho. Esse é o maior milagre de todos. É que Deus salva e Deus continua transformando vidas. E nós continuamos testemunhando do poder e do milagre de Deus na vida de pessoas. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Ele está lembrando da salvação que Deus proporcionou para o povo de Israel lá no Egito. E o povo de Israel no Egito é uma figura muito parecida dos tempos de hoje. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Faraó, escravos no Egito, escravos dos nossos desejos e da nossa vida pecaminosa. Mas Deus age em nossa direção e nos resgata desse lugar e nos leva seguros até a terra prometida. E nós estamos aqui em peregrinação. Nós fomos salvos daqueles que nos odeiam. O mundo nos odeia, nós fomos salvos do mundo. O mundo odeia você. O mundo odeia o Jesus que você acredita. O mundo odeia você. Por quê? Porque você não faz mais parte do mundo. E o fato de você não fazer mais parte do mundo demanda contra o mundo que eles estão num caminho errado, num caminho de perdição. Eles estão perdidos em densas trevas. A luz faz contraste com as trevas. Então não se admire se você perder amigos. Não se admire se você for odiado, se você for perseguido por manifestar sua fé. Eu não estou dizendo que você precisa ser um crente ignorante que fica falando de Jesus o tempo todo, para todo mundo, um crente chato. Mas no momento onde você se posicionar e dizer, eu creio em Jesus, eu creio que só em Jesus há salvação, você vai passar a ser odiado. Se você tiver coragem de falar essa mensagem. Mas nós temos um Salvador. Nós temos um Salvador. E olha como Deus é bom. Quando Deus nos salva, Ele não nos deixa órfãos. Ele nos salva e nos introduz na família de Deus.
Hoje tinha uma família aqui celebrando um casamento, o casamento de um irmão. Parecia que era uma família gigante, né? Uma grande família celebrando e se alegrando com os nossos irmãos que estavam casando. Isso é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a família de Deus. Então, quando você é salvo do mundo, Deus, além de te salvar de uma condenação eterna, Ele te dá companheiros de caminhada, de peregrinação aqui nessa terra. Ele te dá uma nova família para que você desfrute e caminhe com esses irmãos em direção à Nova Jerusalém, em direção ao lugar onde Jesus será o rei e nós reinaremos junto com Ele. Lembraste da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Ou seja, nosso Deus é um Deus de promessa. Né? Aquela musiquinha que vocês conhecem que está na moda, né? Deus de milagre, Deus de promessa. É isso aí mesmo. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. É um Deus de promessa. E Ele cumpre as suas promessas. Então nós podemos ter confiança nesse Deus. Eu venho pregando aqui há algum tempo sobre essa segurança da salvação. A gente vem falando, você tem certeza da sua salvação? Você desfruta da alegria proveniente da segurança da sua salvação? Se você entregou a sua vida para Jesus e a sua vida está nas mãos de Jesus, você desfruta da alegria e da paz que é gerada a partir disso? Se você não desfruta ainda, você precisa meditar mais na palavra de Deus. Você precisa dar mais crédito para aquilo que a palavra de Deus diz. Porque é isso que ela diz. Nos suscitou plena e poderosa salvação. Se a salvação é plena, se você entregou plenamente a sua vida para Deus, descanse em Deus. Desfrute da paz, desfrute da alegria de Deus. Esse Deus que cumpre promessas, prometeu que viria no último dia e salvaria a sua igreja. E se você faz parte da igreja de Jesus, e Ele cumprirá essa promessa. Amém? De conceder-nos que livres das mãos dos nossos inimigos, ou seja, Deus nos tirou do mundo, para quê? Tem um porquê, tem um propósito em Deus nos tirar desse mundo. Versículo 75. Em santidade e justiça diante dele, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Foi para isso que Deus nos salvou, para que nós o adorássemos em santidade, sem temor, em santidade e justiça todos os dias. Como é que nós devemos viver a vida cristã, meus amores, meus irmãos? Tô romântico hoje, né? Casamento, né? Desculpa aí, foi mal. Meus amores. Sem temor, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Aqui é um resumo da vida cristã. Nós vivemos todos os dias corandeu, diante da presença dele. A nossa vida, a adoração não é só o momento do worship aqui, foi bem worship hoje. Worship não é o estilo musical. Worship, adoração, é o estilo de vida do cristão. Esse é o nosso estilo de vida. Para que nós o adorássemos sem temor. Por que sem temor? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, perseverança dos santos. Se você creu em Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos chegar, como dizem Hebreus, confiadamente diante do trono da graça de Deus e adorar a Deus. Não há mais nenhuma condenação. Em santidade e justiça, Cristo nos empresta da sua santidade, para que nós nos acheguemos a Deus. Não é baseado na sua santidade. Jesus falou que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu vou pedir aqui uma licença, os que são mais sensíveis, mas trapo de imundícia para o judeu era mods, era absorvente. E isso é trapo de imundícia, para quem não sabe. É bem sujo, é nojento. Ou seja, a nossa justiça, a nossa santidade é nojenta.
Nós não chegamos a Deus por causa da nossa santidade, da nossa justiça. Nós não temos nada nas mãos, nós não temos nada para oferecer para Deus. Nós temos apenas os méritos de Cristo. Nós nos revestimos de Cristo. Pegou? Revestimos, né? Estão pegando, né? Nós nos revestimos de Cristo e chegamos diante de Deus. Nós recebemos as vestes brancas. As nossas vestes foram lavadas, esse trapo de imundícia foi lavado no sangue de Cristo. É melhor que Vênice. E aqui depois de terminar essa primeira parte desse louvor, que ele fala como nós devemos viver a vida cristã, ele começa a falar a respeito do filho dele, João Batista. Ele falou de Jesus, da salvação. Depois ele começa a falar de João Batista. E nós somos chamados a ser uns Joãozinho Batista. A gente é batista, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só foneticamente fazia sentido. Nós somos chamados a viver como João Batista, anunciando a salvação por meio de Jesus. Como é que a gente prega o Evangelho? É chegar do reino de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. A gente faz curso de evangelismo, workshop de evangelismo. Mas é simples. É que nos falta coragem, nos falta intrepidez. Mas pregar o Evangelho é dizer: arrependa-se dos seus pecados, pois é chegado o reino de Deus. Jesus veio à terra e morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados, pelos meus pecados. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Pregou o Evangelho. Simples, né? Só que precisa ter coragem para anunciar essa verdade. Precisa ter coragem. Precisa ter convicção. Para pregar é necessário convicção. Para evangelizar é necessário convicção. Eu sou apaixonado por um velhinho que já morreu, chamado John Stott. No livro que ele fala sobre pregação, ele fala que o pregador abre a Bíblia e fala as verdades de Deus a partir das convicções do seu coração. E você sabe quando alguém está falando a verdade e está falando naquilo que realmente crê. É diferente. Isso aqui não é uma palestra. Não é um monte de informação. Eu saio da minha casa todos os domingos para pregar o Evangelho que eu creio. Eu estou muito aquém da mensagem do Evangelho de Jesus. Mas a mensagem do Evangelho é maravilhosa. Ela me faz vir até aqui e pregar o Evangelho de Jesus, que redime os meus pecados, os seus pecados, que salva a minha vida, a vida da minha família, a vida de vocês. Como é que viveu João Batista, então, para que a gente possa aplicar essa mensagem? É tão bonito falar sobre o Evangelho, que Deus, através das alianças, salvou um povo, tá aí, e na prática. E como é que faz? Vamos lá. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Ou seja, é impossível, eu tenho muita birra, tenho muito ranço, vamos falar essa palavra, de um evangelho meia boca, do evangelho pregado pela metade. Não existe como pregar o Evangelho sem falar de pecado. Então, se você vai numa igreja onde não fala de pecado, que o motivo por Deus ter esmagado Jesus na cruz é o seu pecado, essa igreja não está pregando o Evangelho. Então o motivo de Jesus ter vindo, ter sido esmagado na cruz, é por causa do seu e do meu pecado. Isso é o Evangelho, puro, nu e cru. Nu como Jesus estava na cruz por causa do seu pecado. Nu e cru. Você precisa ter convicção desse Evangelho. O seu pecado precisa gerar ojeriza em você. O seu pecado precisa gerar ojeriza em você. O religioso é aquele que tem ojeriza do pecado dos outros.
Ele se irrita e se incomoda com o pecado dos outros. O cristão é aquele que tem ojeriza e nojo dos seus próprios pecados. Que sabe que Jesus morreu pelos meus pecados. Quando eu dobro os meus joelhos, eu oro pelos meus pecados. Não pelos pecados da Maria, do fulano, porque tem cabelo rosa, porque tem alargador, tem tatuagem, porque toma cerveja, não sei o quê. Eu não oro pelo pecado dos outros, eu oro por causa do meu pecado. Eu choro diante de Deus por causa do meu pecado, porque Cristo foi moído pelos meus pecados. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Você pode pregar o evangelho assim: Deus me salvou e tirou os meus pecados. Eu não vivo mais para o pecado, eu vivo agora para Cristo, mesmo tropeçando de vez em quando, porque nós não somos santos, nós pecamos ainda, mas Deus está nos limpando dos nossos pecados, enquanto nós caminhamos e vivemos para Ele. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus. As pessoas nunca entenderão a graça e a misericórdia de Deus se elas não entenderem profundamente a nojeira e a corrupção dos seus próprios pecados. É proporcional. A Bíblia diz lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, abundou o pecado, mas superabundou a graça de Deus. As pessoas falam sobre graça, cantam sobre graça, mas não entendem nada de graça. A graça é que Deus mandou Jesus para morrer pelos seus pecados, mesmo você merecendo a condenação. Isso é graça. E essa graça transbordou na pessoa do nosso Senhor Jesus. Essa graça veio ao mundo encarnado num bebê e levou o seu e o meu pecado, e superabundou e transbordou, e pagou todos os meus pecados e todos os pecados daqueles que depositaram a fé no nosso Senhor Jesus. Isso é graça. O resto é qualquer outra coisa. Tem um conceito teológico que se diz graça barata. É uma graça que a pessoa é confortada nos seus pecados, ela sente aquele arrepiozinho do Espírito Santo, mas a palavra não fere o coração. O evangelho não produz, um meio evangelho produz meia salvação, mas um evangelho pleno, completo, produz salvação, suscita plena e completa salvação. Cuidado com a graça barata. Está em abundância no mercado. Pastores no afã de encherem as igrejas, comercializam a graça de Deus como um produto barato, como se não custasse nada. Mas a graça custou o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. É por isso que ela é cara. Ela é preciosa. É por isso que o cristão verdadeiro não desperdiça a graça de Deus, não desperdiça o sangue de Jesus. Esses são os cristãos verdadeiros. Não banalizam a graça e o sacrifício de Jesus. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Que bonito, né? Você já pensou? Você já tentou olhar para o sol? Já tentou? É difícil, né? Olhar para o sol. Ninguém consegue ficar olhando para o sol. Imagina, quando eu li essa passagem aqui, eu estava com a minha filha dentro do ônibus e a gente estava de óculos escuros, e eu falei, tenta olhar para o sol. E mesmo de óculos escuros a gente não conseguiu ficar olhando para o sol. Eu lembrei dessa passagem. O nosso Cristo brilha muito mais do que o sol, brilha muito mais do que qualquer estrela. A luz da sua justiça e da sua misericórdia e da sua graça brilha muito mais do que o sol. E essa é a única palavra dentro das coisas que nós conhecemos que pode expressar a beleza de Jesus. Ele é mais brilhante do que o sol. Para iluminar os que jazem em trevas. Os que jazem nas trevas e na sombra da morte. A gente estava lá na lancheria do parque jantando esses dias. A gente lembrou dos tempos que a gente andava em trevas. Que a gente virava as madrugadas na rua. E a gente andava em trevas.
E o dia era um terror, o dia era um horror, estava estragado durante o dia. Depois que eu conheci Jesus, eu comecei a aproveitar mais o dia. O dia começou a fazer sentido. Existe vida durante o dia. Eu me lembro. E é bom a gente entender esse contraste entre a luz e as trevas. O cristão precisa entender esse contraste. Às vezes, no afã de a gente tentar ser relevante, né? A palavra, você tem que ser relevante na sociedade. Você tem que ser relevante na cultura, né? Você tem que ser um cristão super engajado. De fato, nós devemos. Mas não a qualquer preço, a qualquer custo. O que vai nos diferenciar do mundo não é o quanto a gente se parece, mas é o quanto a gente se distingue do mundo. E eu não estou falando aqui de visual, não estou aqui de terno e gravata. Não é isso. Eu estou falando de obras de justiça. Estou falando de um caráter transformado, verdadeiramente transformado. Isso precisa ser notório. Precisa ser notório. Se faz muito tempo que você persevera em algum pecado, você precisa buscar mais a Deus. Precisa lutar contra alguns pecados. Se você parou de mudar, nós precisamos continuar em constante mudança, em constante santificação, numa santidade progressiva. Muito cuidado quando você fala assim, não, mas eu sou 10 anos crente. Cuidado, quanto mais tempo, pior é. Porque já era para tu estar mais lá na frente. Está 10 anos na igreja, sabe pouco de Bíblia e não mudou nada, reveja o seu cristianismo. Precisa rever. Eu sei que aqui na igreja tem muitas pessoas que têm nessa média 5, 10, 15 anos de cristianismo. E a gente vai fazer uma reforma. Vai fazer uma reforma. A gente vai progredir, a gente vai crescer em santidade. Amém? Para iluminar os que jazem em trevas. Para que o evangelho faça sentido para as pessoas, elas precisam entender que elas estão em trevas. As pessoas acham que amor é faltar com a verdade, é diluir a verdade. Ah não, eu amo ele, como é que eu vou falar a verdade? Eu amo ele, como é que eu não vou falar a verdade? É óbvio que a palavra de Deus nos instrui a falar a verdade em amor. Tem pessoas que distorcem esse versículo e fazem pretexto para ser sincericida, né? Tá na moda essa sincericida. Eu gosto de ser sincero, mas gosto de ferir o outro. Não é por aí. A Bíblia nos instrui a falar a verdade, né? Marinado no amor. A verdade sem amor não produz o mesmo fruto. Produz ofensa. A verdade por si só já ofende. E é por isso que ela tem que ser dita com amor. A pessoa que está ouvindo a verdade dos seus lábios, ela precisa entender que o que te motivou a falar a verdade e pregar o evangelho para ela, é o amor que tu tem por ela e o amor que tu tem por Deus. Ah, mas eu amo os meus amigos, mas você prega o evangelho para eles? Porque os teus amigos estão indo para o inferno, estão jazendo em trevas, e você está omitindo a verdade deles. Isso é amor? Você está amando mais a si mesmo e o bom relacionamento que existe pelo fato de não se falar plenamente a verdade? Então cuidado. Para iluminar os que jazem em trevas. Irmãos, o cristão precisa ter consciência de que um dia esteve em trevas. Todos aqui estiveram em trevas. Sabia disso? Todo mundo aqui veio das trevas. Você não precisa... Não é... eu das trevas? Nem lembrava. Veio das trevas. Você precisa saber de onde você veio. Para não ficar um crente arrogante. Deus precisa te lembrar, através do evangelho, de que você veio das trevas. E de onde você veio tem muito mais pessoas que precisam da mesma luz que você encontrou. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aqui eu encerro.
É isso que Deus faz conosco. Ele nos tira das densas trevas, joga luz na nossa vida. E dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Vocês lembram que eu falei que a santidade não é nossa? A santidade não é nossa. É por isso que é Ele que dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Deus é quem opera a santidade em você. Na medida em que você se relaciona com Ele. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito e vem para a minha presença. É anda na minha presença e ser perfeito. Desculpe. É uma consequência de andar com Deus. A santidade é uma consequência de andar com Deus. Você anda com Deus e Ele opera em você a santidade. Uma analogia bem visual. Você sabe quando um bebezinho não consegue caminhar e o papai pega assim, ó? Pelas mãos. É isso que o Senhor faz conosco. Nós somos os filhos de Deus, os bebês de Deus, que estão caminhando em direção ao Pai. E Ele é tão amoroso, tão misericordioso e tão bondoso, que Ele não solta da nossa mão. E Ele conduz os nossos passos pelo caminho da paz. É isso que Deus faz conosco. Amém? Eu confesso para vocês, quando eu li na primeira vez esse texto, eu pensei, como é que eu vou pregar isso aí? O que vai sair daqui? Porque é só uma canção. Olha quanta riqueza brotou de uma simples canção, de alguém que aguardava a salvação. Deus quer usar você também para anunciar o evangelho da salvação. Deus quer operar o evangelho na sua vida, dia a dia, para a glória dele. Pegue tudo que você aprendeu hoje, aplique na sua vida e viva para a glória de Deus. E vamos fazer isso juntos como igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu evangelho, que nos salvou de densas trevas. De densas trevas, Senhor, Tu nos salvou. Nós éramos cegos e agora nós vemos, Senhor. Nós estávamos perdidos e fomos achados, Pai. Quem não pensa assim ainda não entendeu o evangelho. Então eu te peço, Senhor, revela a luz do Teu evangelho através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Trabalha nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que foi proposto hoje aqui na palavra, Deus. Nós confessamos o nosso pecado, de que nós estamos muito aquém ainda disso. E pedimos o Teu auxílio. E pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que a gente possa viver, Senhor, como luzeiros, como luzes aqui nesse mundo de trevas, Deus. Usa a nossa vida, usa o nosso testemunho, Senhor, na proclamação do Teu evangelho, Senhor, até que Tu venha, em nome de Jesus. E nós, enquanto isso, enquanto nós vamos e pregamos o evangelho e vivemos o evangelho na vida cotidiana, nós esperamos ansiosamente a Tua volta, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós Te aguardamos, Senhor. Tu é o desejado do nosso coração. Nos livra desse mundo de trevas, Senhor. Vem restaurar esse mundo, Pai, para que nós possamos reinar contigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queria chamar a banda aqui para a gente tocar uma canção enquanto